Pai, dá-nos a graça de conhecer o Teu Filho. Vem revelar pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito a pessoa soberana e sublime de Jesus Cristo. Amém. No nome dele que nós oramos. Amém. Nós ainda estamos aqui no dilúvio. No primeiro segunda catástrofe, na verdade. A primeira foi a catástrofe do pecado, a segunda das nações, da humanidade, e a terceira é a das nações no prólogo, que é Gênesis 1 a Gênesis 11, 9. E nessa segunda catástrofe que Deus vai erradicar a humanidade, ele não erradica o pecado. Ele tira uma outra semente, procedente da semente da mulher, da semente de Sete, para continuar o seu projeto de esmagar a cabeça da serpente com um descendente da mulher. E aqui no verso 14 do capítulo 6, ele ordena para Noé construir uma arca de tábuas. Faze uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Nós já vimos isso aqui, que a arca é um símbolo da redenção, da salvação em Cristo. Vimos que é uma iniciativa divina. O faze que foi ordenado a Noé é um faze subvencionado pela própria vontade de Deus. Porque nós temos visto que quando eu faço, é religião. Quando Deus faz, é evangelho. O fazer de Deus é sempre de cima para baixo, o fazer do homem de baixo para cima. E quando o faze aqui de Noé é uma ordem divina. Não é que Deus não vá usar o nosso fazer, mas o nosso fazer ordenado e financiado por Deus é um fazer de Deus, porque é Deus que realiza em nós tanto querer como efetuar. Então ele mandou que ele fizesse uma arca com uma dimensão de mais ou menos 150 metros de comprimento, com 3 andares, que nós já vimos aqui, que é uma tipologia muito significativa da realidade do homem, corpo, alma e espírito, e também da realidade da Trindade, e que esta arca, ela era feita de tábua e de betume, calafetada. Tanto a tábua como o betume são matérias produzidas pela ação divina, diferente do tijolo. O tijolo é um produto do homem. E a Torre de Babel era feita de tijolos e de betume, que era mistura. Nós temos lidado aqui com essa confusão que a religião faz da obra humana com a obra de Deus, gerando um humanismo que traz confusão. Mas nesse caso, a
as tábuas de cipreste eram retiradas de madeira, e madeira é a ação de Deus. E o betume era também uma ação calafetarás, o sentido de redenção, proteção, tanto por dentro como por fora, para não penetrar nada. E a porta da arca era trancada por fora. Era Deus quem trancou a arca para que Noé e a sua família não saíssem, nem ninguém entrasse. E colocou uma janela no alto. Nós vimos aqui que a janela do alto, ela dá a ideia de você ter a sua mente para cima, voltada para a esperança. E a porta você não podia olhar para o desastre que tinha acontecido, que era a justiça e os corpos mortos. Nós não precisamos olhar para baixo, nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, tendo os olhos para cima. E hoje nós queríamos olhar aqui no capítulo 7, no verso 1, a expressão entra. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Entra é uma ordem. Não, Deus disse a Moisés: faze, a Noé, faze, depois de feito, entra. A vida de Noé é uma vida de obediência. Ele obedece fazer uma arca quando não havia chuva. Por que nós dizemos que não havia chuva? Porque a terra era regada por uma neblina que subia da terra. Porque um dos símbolos do pacto de que Deus não iria mais destruir a terra com dilúvio foi o arco-íris. Se tivesse chuva e nuvens, teria arco-íris. É que a terra, ela foi destruída por parte da água que estava debaixo da terra e parte da água que estava acima da terra. A raquia, a expansão da terra. As comportas do céu se abriram e as águas dos abismos subiram. Hoje nós temos vestígios desta água que veio de baixo para cima, por exemplo, no Grand Canyon, lá nos Estados Unidos, em Furnas, aqui no Paraná, que eles não são assim, eles são assim. As águas romperam de baixo para cima e fizeram jatos e caíram, e por isso, aqui nós não vamos estudar esse assunto, mas a teoria das placas tectônicas dá um entendimento como foi que aconteceu com a Pangeia, que era o lugar onde havia terra seca. Ela vai e se parte e forma os vários continentes logo depois do dilúvio. E houve a distribuição dos povos porque a distância era pequena entre os continentes. Eles estão se afastando ano a ano. E a ordem na vida de Noé foi sempre obedecer. E obedecer quando não tem chuva para construir uma arca é uma coisa absurda. Só mediante a palavra de Deus. Só crendo que Deus estava por trás
daquela realidade. Se você ler Hebreus capítulo 11, versículo 7, você vai verificar que Noé fez isto que fez, baseado na palavra fé. E a palavra fé está baseado no que Deus está dizendo. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Você preste bem atenção, que texto extraordinário. Pela fé, Noé divinamente instruído. Quando é que se tem fé? Quando é que surge a fé? Quando é que aparece fé? Quando tem-se a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não existe fé. Nós podemos dizer com toda a segurança, fazer uma pequena regra de 3 aqui, uma proporcionalidade, que a luz está para a visibilidade, assim como a palavra de Deus está para a fé. Vamos tentar clarear a luz aqui. A luz está para a visibilidade. Sem luz, nós não temos possibilidade de ver. Certo ou errado? Você pode ter olhos perfeitos, mas se não houver luz, não há visão, ou melhor dizendo, visibilidade, capacidade de se ver. E sem a palavra de Deus, não se tem fé. A fé é baseada na palavra de Deus. Nós vamos encontrar isso, por exemplo, em Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem, outra versão, pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Sem palavra de Deus não existe fé. Sem luz não existe visibilidade. Então, Noé construiu uma arca fora de todos os parâmetros racionais, fora de qualquer possibilidade de lógica. Não tinha chuva, nunca teve. A terra era uma pangeia grande, os mares eram distantes. Para que arca? Para que barco? E durante 98 anos ele esteve construindo esta arca. Depois dessa construção, ele recebe uma ordem: entrar. O que o senhor está dizendo? Estou mandando você entrar. Você, a sua família, e isso ele já tinha dito, e todo animal limpo, você vai levar 7 pares, e todo animal imundo, um casal. Porque o limpo
o animal limpo, ele sofre mais predadores. E o que é ruim prolifera mais no mundo. Tudo que é ruim, você, com um casal só já multiplica que rende que só. Você planta uma semente de milho, é um sufoco. Porque as tiriricas da vida proliferam e é preciso ter muito roundup para matar as pestes que estão aí no mundo. Entra. Isso é um absurdo. O que o senhor está dizendo? Eu não estou querendo explicar a você nada. Eu estou dando uma ordem. Por isso que ele diz que pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Lembre-se qual é a definição de fé. Fé, certeza e convicção. É firme fundamento dos que se espera e convicção dos fatos que não se veem. Jarra, ela não vai produzir em mim nenhum aspecto de fé. Isso eu posso fazer ciência, posso fazer arte, constatação de fatos. Fé não. Fé é a dinâmica de Deus no nosso espírito. É um assunto de espírito. E eu não preciso de comprovação para a fé. Então, Noé, ele foi instruído, aparelhou aquela arca para a salvação de sua casa e, por meio dela, ele condenou o mundo. Ele não só salvou as pessoas da família dele, mas ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Essa justiça que vem da fé foi a justiça que apanhou Abraão mais adiante. Que Abraão não é mais com o pacto das obras, é com o pacto da graça, que é Deus fazendo para que nós recebamos os benefícios dele em nossa vida. Vamos agora para o capítulo 8, versículo 16. Depois que terminou o dilúvio, nós temos a outra palavra. Sai. Sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Primeiro entra, depois sai. A história do dilúvio é uma história da fé que obedece à palavra de Deus e em dois movimentos, um para dentro e outro para fora. Esse movimento é o movimento da salvação. Se você for para capítulo 10 de João, né? 10:9 de João. João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Você viu? Eu sou a porta. Se alguém entrar, entrará e sairá, e achará pastagem. Entrar e sair.
Esse é todo o movimento da redenção. Primeiro, nós precisamos estar em Cristo. Depois, Cristo precisa estar em nós. Primeiro nós entramos, depois nós saímos da tumba com Cristo. Entramos na cruz e morremos. Saímos da sepultura renascidos. Esse movimento é o movimento da graça, fazendo a redenção do pecado. Não simplesmente salvando a espécie humana, que foi no caso a família de Noé, mas agora salvando a humanidade por meio da obra vicária, substitutiva e inclusiva de Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos agora bater bem, para ficar bem claro. Esse entrar e sair. Nós nos tornamos pecadores em Adão. E agora precisamos ser salvos desta vida adâmica. A vida adâmica é a vida da incredulidade. O pecado, do ponto de vista bíblico, antes de qualquer coisa, de ser desobediência, ele é incredulidade. Se você for definir pecado, o que é pecado? É não crer em Jesus Cristo. É incredulidade. Vamos para João capítulo 16, versículo 9. Do pecado, vou ler do 8, pode ser? Pode ser. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Quem é ele quando ele vier? O Espírito. O Espírito. Quando o Espírito Santo viesse, Jesus está falando para os seus discípulos. Quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo de 3 coisas: o pecado, da justiça e do juízo. E ele diz: do pecado, porque não creem em mim, em Cristo. Não crer em Cristo é o pecado dos pecados. É a causa de toda a desobediência, toda a rebeldia. É esta atitude de achar que você, com a sua cabeça, com a sua capacidade, você pode explicar e interpretar as coisas do universo e de Deus. Isso chama-se soberba, arrogância, orgulho. Santo Agostinho disse que o orgulho fez do primeiro anjo demônio e do primeiro homem pecador, e trouxe uma avalanche para a raça humana. Incredulidade. Agora, para nós podermos entrar em Cristo, Cristo precisou entrar na raça
humana. Ele teve que se tornar como uma arca. Ele teve que compatibilizar-se com a humanidade. E Jesus se tornou, na verdade, o último Adão. Ele, aos olhos de Deus, a raça humana acabou na cruz. Cumprindo a Gênesis 6, né? Cumprindo O Gênesis 6. arrependimento de Deus. Cumprindo Gênesis Me 6. arrependo de ter feito. De ter feito o homem. E eu vou desmanchá-lo e fazê-lo de novo. Eu vou desmanchar o homem e fazer outra vez. Antes da gente ir lá, vamos passar por Jeremias capítulo 18. Acho que é verso 6. Vai à casa do oleiro. Pode ir um pouquinho antes. Jeremias, vamos começar com o verso 1, 18:1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, sim, estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Deus está dizendo que do mesmo modo que um oleiro desmancha o barro, o vaso estragado e faz outro, que ele iria fazer isso com o povo dele, e ele iria fazer isso com o Israel de Deus. O Israel de Deus são todos aqueles a quem Deus, pela sua graça, tem escolhido desde a eternidade. Todos aqueles a que vierem crer em Jesus Cristo. É o povo de Deus que ele faz. E como é que ele faz? Ele desmancha o que ficou estragado e faz de novo. Como assim? Em Cristo Jesus. Jesus entrou na humanidade para que nós pudéssemos ser incluídos nele, para que nós entrássemos nele, para que nós estivéssemos em Cristo. Para que aquela morte de Jesus não fosse simplesmente a morte de um substituto, de uma ovelha que estava morrendo em nosso lugar, mas para que fosse a nossa morte. Assim como a salvação de Noé e toda a sua família foi em entrar na arca, a nossa salvação está em entrar em Cristo. Cristo nos atrai a Ele, para que aquela morte dele seja a nossa morte. Vamos para João 12:32, que é o chamado, a chamada chave que destranca o mistério. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Como é que eu entro? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele não tem uma salvação apenas para os judeus. Ele tem uma salvação para os gentios, para os samaritanos, para os gregos, para os brasileiros.
E ele tem uma salvação em que, quando ele foi levantado da terra, ele atraiu de todas as tribos e povos e nações gente para ele. Aquela atração foi uma atração de amor. Ele nos atraiu no seu amor, para que nós fôssemos participantes da sua morte. Quando, pelo Espírito Santo, nós somos convencidos do pecado, nós somos igualmente como Noé, que construiu uma arca sem saber para quê. Nós somos convencidos de que nós também éramos participantes daquela morte. E aí vem o milagre do novo nascimento, que acontece por revelação do Espírito Santo. E o Espírito Santo sopra como um vento que ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sei de uma coisa, é que eu nasci com uma natureza incrédula, rebelde, mentirosa, egoísta e caótica. Eu não queria Deus, eu tinha raiva de Deus, eu era inimigo de Deus, eu vivia pelo meu próprio umbigo, ainda que eu fosse religioso batista, ainda que eu tenha sido pastor, mas eu não queria a suficiência de Jesus Cristo na minha vida. Eu queria uma mistura. Eu queria barro com betume. Eu não queria uma arca de toda feita no modelo de Deus. Eu não queria a suficiência de Jesus Cristo. Mas por alguma razão que foge à minha razão, pela palavra e pelo Espírito, ele me fez crer que aquela morte de Jesus não era minha, não era dele, era minha. Aquela morte, quem devia morrer era eu. Eu é que sou o pecador. E eu é que morri com Cristo. Eu entrei nele. Entra. E aquele fato consumado lá no Calvário fez de Jesus o último Adão. 1 Coríntios capítulo 15, versos 45, 46. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Você repara que aqui ele faz uma comparação de duas origens, de dois cabeças. O primeiro homem da terra, Adão, é alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. O que vem depois do último da fila? Nada. Então a raça de Adão acabou na cruz. Se Noé construiu uma arca sem chuva, nós temos que crer sem evidências, baseado na palavra de Deus. Ele nos atraiu
na cruz a Ele. Quantas pessoas estavam ali naquela cruz? A Bíblia dá uma palavra todos. E nessa palavra todos, o que crê está nela. Todos para os que creem, quem não crê não estão. E agora, como é que eu creio? Como é que eu consigo crer? Eu não nasci crendo. Hein? Pela palavra e pelo Espírito que trazem essa revelação. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. É um mistério. É chamado o mistério da fé. Ninguém explica. A gente prega a palavra para 10 pessoas. 2 creem e 8 não creem. O que é isso? Eu usei um número aqui hipotético. Mas eu estou usando esse número hipotético baseado num texto bíblico. Jesus diz assim: não temas, ó pequenino rebanho, porque o Pai agradou dar-vos o seu reino. Não é muita gente que crê, não. Por isso, por alguma razão que eu não sei explicar, eu grito aleluia. De vez em quando eu dou uns gritos na igreja e diz assim: o senhor não está doido. E é loucura mesmo. Porque eu devo dizer o seguinte: meu Deus, como é que o senhor me achou? Já vimos aqui que para Deus o princípio é o princípio do irmão protestato celestino. Quem é protestato celestino? O irmão Tatinho. Quem era o irmão Tatinho? Era um varredor do colégio do meu sogro no Rio de Janeiro. Quem era esse cidadão? Um semi-alfabetizado. Só sabia ler na Bíblia. Em outro lugar ele não lia. Eu acho que ele sabia os textos de cor. Sem dente, um homem simples, mas que conhecia teologia muito mais do que os doutores em divindade. Um homem que sabia o que estava falando. Ele um dia disse para mim assim: pastor Glenn, eu já observei uma coisa muito interessante. Para Deus, quanto pior, melhor para Ele salvar. Quando a pessoa não presta, Ele salva no instantinho. Mas aquele que pensa que presta, dá trabalho para Deus salvar ele. Porque é soberbo. Agora você diz assim: isso é sabedoria de onde? E aí você vai encontrar lá dizendo que Deus escolheu as coisas loucas do mundo e as coisas que não são, as desprezíveis, para confundir as que são. Que Deus não escolheu muitos de nobre nascimento, nem muitos sábios. Ele escolheu umas coisas assim. Agora, por que Deus escolheu isso? É um mistério da soberania de Deus. Parece que Deus tem preferência. Gosta de porcaria. De porcaria. Gosta de porcaria. É uma coisa impressionante. O senhor não é como o Filipão, que vai escolher os melhores para jogar. O senhor vai pegar logo o que há de pior. O Rabutalho. Pega o Londrina. Hein? Pega o Londrina. Tadinho do Londrina.
com a faca e o queijo na mão, deixou cair a faca e o queijo na lama. É assim que Deus faz. Ele diz assim: Ele você. falou, quem comeu meu queijo? Hein? Aí ficou, quem comeu meu queijo? Quem comeu meu queijo? E assim nós temos esta coisa tremenda que é: Cristo nos atrai, Ele morre e Ele é o último Adão. E só para terminar, Alexandre, leia o 47, 48 e 49 para mostrar que nossa história acabou entrando e saindo. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Preste atenção nos verbos, queridos. Como foi o primeiro homem terreno, tais são os demais homens terrenos. Foi e são ligados ao Adão carnal. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. A outra versão diz: tais são também os celestiais. Como é o celestial? Porque Jesus, ao morrer, ele morreu como o último Adão, como diz o verso 45. Porque assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Ele morreu como o último Adão e ressuscitou como o segundo homem. Esse segundo homem é Jesus Cristo. Presta atenção. Cristo, natureza divina. Jesus, natureza humana. Cristo Jesus é o Deus homem que vai até a cruz, morre, ressuscita. Não ressuscita Cristo Jesus, ressuscita Jesus Cristo. Homem Deus. Homem Deus. Não mais Deus homem. Agora homem Deus. Um homem ressuscitado na posição de Deus, que muda a Trindade para sempre. A Trindade foi transformada com 3 seres espirituais anteriormente. Agora a Trindade tem 2 espirituais e 1 material. Porque Jesus está para sempre na Trindade, como homem, Deus ressuscitado. Mudou a história. Não só a história do universo, mas eternidade. A eternidade foi mudada. E ele agora vem como a nossa eterna redenção. Ele tira o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não só nos salvou do dilúvio do pecado, mas ele nos salvou para o seu reino de graça, onde não tem mais o pecado domínio sobre vós. Veja bem, eu ainda estou numa carne sujeita ao pecado, mas no meu espírito a vida de Cristo me garante vitória. E ele diz assim: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não terá domínio, é palavra de Deus. E aí tem fé. Fé só pode existir quando existe palavra de Deus. Se não existe palavra de Deus, também não tem fé. Ah, eu acho. Não é eu acho. Deus disse, e a palavra de Deus está aqui. E se a palavra de Deus está dizendo, e o Espírito Santo me convence por meio da obra de Jesus Cristo, eu entro no terreno da fé e passo a usufruir a minha posição nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Entrará
e sairá e achará pastagem. Tem o que comer. O que você vai comer? A suficiência de Jesus Cristo, porque Ele é o pão que desceu do céu para mitigar a minha fome de significado nesse mundo. Onde é que você vai encontrar significado nesse mundo? Eu vou lhe dar um título de doutor da Universidade de Sorbonne. Isso aí só vai me encher a minha panturra de orgulho, de bestice. Agora, eu vou dizer um negócio para você, onde é que eu vou encontrar significado. Eu sou amado de Deus. Uau! E agora? Hoje eu conversei com uma advogada que estava deprimida e eu disse: filhinha, você precisa conhecer um amor furioso. Eu disse, começamos a conversar, ela disse assim: ela disse para mim, se Jesus estivesse aqui, eu tivesse que me expor a minha vergonha, eu saía correndo dele, porque eu sou tão sórdida. Aí eu peguei na mão dela e disse assim: meu amor, ele sabe tudo a seu respeito, e mesmo assim não está decepcionado com você, porque ele ama você não pelas suas qualidades, mas ele ama você pela sua natureza de amor. Deus eu vou ler para eles, depois ele fala. Eu vou ler para eles esse texto maravilhoso. Não vou dizer quem foi que escreveu, é para vocês não ficarem com preconceito. Não deixa você ver, não, que você vai querer. Diz assim: Jesus nunca não amou. Jesus nunca não amou. Amou os amáveis, os amigos, os discípulos, os pais e irmãos e todo o povo carente. Amou as pessoas das forças de ocupação romana, amou autoridades boas, como o centurião, como oficial do rei, como o bom chefe da sinagoga de Cafarnaum, o Jairo. Amou coletores de impostos, amou meretrizes, pecadores, religiosos sinceros, religiosos insinceros, lobos mercenários e todos os Herodes, Anás, Caifás e companhia, bem como amou os religiosos, aos quais confrontou, sim, até mesmo aos que chamou de filhos do diabo. Jesus nunca não amou. Sim, até quando disse: não podes vir, ou quando disse: quem olha para trás não é digno do reino, ou ainda quando disse a alguém que para segui-lo não daria para esperar a morte do Pai, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Jesus nunca não amou, mas amar para ele não era namoro, não era romance, era verdade, compaixão, sinceridade sábia na expressão do amor. Jesus nunca não amou, nem quando fez um azorrague e a todos os negociantes do templo expulsou. Jesus nunca não amou, nem quando Judas o traiu. Sim, amou antes, durante e depois. Jesus nunca não amou, nem quando era o cordeiro de tudo o que ainda não era, posto que antes de haver, ele já se dera em amor por tudo o que seria. Aqui ele está posto que antes de haver criação, haver qualquer coisa, ele já se dera em amor por tudo o que seria. Jesus nunca não amou e nunca não amará, nem quando o mundo conhecer a ira do Cordeiro. Sim, alguém pensa que a ira de Deus é ódio? A ira de Deus é amor em estado de fogo purificador.
Jesus nunca não amou, nem nos piores ou mais escuros dos dias da minha vida e das minhas agonias. Ele sempre está comigo. Não esteve, nem estará. Ele sempre está comigo. Ele nunca me amará. Ah, como amo a santidade livre desse amor incomensurável de Deus e que transcende a tudo o que compreendemos como amor. Para você, eu digo, quem foi? Nosso amigo velho. Ele escreve bem, o Caio Fábio. Ele escreve bem. Ele sabe dizer as coisas que Deus diz no coração dele. Ele passou pela lama como eu. Ele sabe o que é amor. Amor que não rejeita, que não vai jogar na cara do filho que esteve no chiqueiro nada. Vai lá, filho, fala mais uma meia hora aí. Eu queria ler um texto aqui com vocês. Romanos 8. Eu vou ler a partir do versículo 22. Aqui sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Toda a criação. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Não só toda a criação geme, mas também aqueles em quem o Espírito de Deus habita, onde o reino de Deus foi antecipado no seu Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Quando você pega no capítulo 24 de Lucas, os discípulos no caminho de Emaús, o Senhor se põe ao lado deles e começa a caminhar com eles, e eles estão tristes, eles estão cabisbaixos, e o Jesus chega do lado e pergunta: o que aconteceu aí que vocês estão nessa situação? E eles dizem assim: você é o único que estando em Jerusalém não sabe dos últimos acontecimentos, né? E Jesus diz quais? Aí eles começam a falar de Jesus, que eles esperavam ser o Redentor de Israel, mas que morreu. E eles eram discípulos. Nós estamos falando de duas coisas aqui: fé, entrar, sair pela fé. A religião, ela sempre evoca a realidade das comprovações. Mas por mais sinais, por mais demonstrações de poder, de coisas bombásticas que a religião pode nos dar, isto jamais gera fé em nós. Gera sempre o desejo, como uma droga, por uma manifestação maior ainda. Porque o que gera fé é a palavra de Deus, como foi dito. E nós temos um problema claro, que nós, quando somos redimidos, quando somos salvos, tentamos buscar em nós a prova dos 9. Aquilo que comunique que de fato nós fomos salvos.
E eu fico imaginando Noé, quando sai da arca, quando desce com a sua turma. Como está o mundo? Que mudança teve o mundo? Que mudança teve no caráter das pessoas que restaram no mundo? Será que a maldade acabou? Então nós nos deparamos com uma narração onde ele resolve plantar uma vinha e ele resolve tomar um vinhozinho e ele toma demais. E o texto vai falar que um dos seus filhos, Cão, para ficar bem leve, né, expõe a nudez do pai. Alguns estudiosos vão dizer e interpretar esse texto não de forma tão leve, mas como um abuso sexual do pai. Quando o Senhor vem e nos salva, nos regenera no nosso espírito, nós olhamos para nós, para o nosso corpo, para o mundo à nossa volta, e nós vamos ver que nada mudou. Paulo vai dizer assim que eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Há com efeito, um querer do bem, mas não há um poder para realizar o bem. E que a criação que está à nossa volta, gemendo para que a revelação da glória dos filhos de Deus aconteça, para que essa maldade cesse de fato, ela não está só. Você e eu, que temos a primícia do Espírito, também gememos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, a ressurreição. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: andar por fé é andar pelo que Deus diz. Deus diz que eu morri, então está dito. Deus disse que eu sou do alto agora, que eu sou uma nova criatura, que eu tenho uma nova origem, que eu sou do céu. Então, eu não vou buscar ver essas evidências em mim. Eu vou buscar ver a Jesus Cristo. Eu vou buscar focar o meu olhar em Jesus. Ele é o que eu sou. Eu ando em direção a Ele, sustentado por Ele. A verdade, a bondade, o amor, o perdão, a lealdade, a fé, são dele. Eu nunca tenho isso em mim mesmo. Porque lembre-se, não só a natureza geme, como nós também gememos, aguardando a plenitude. A fé última do cristianismo aponta para a ressurreição do corpo. Há uma estrutura gnóstica no cristianismo que fala de salvação da alma. Nós crescemos com essa ideia de que a nossa alma será salva. Lógico que isso faz parte também. Nosso espírito, alma e corpo vão ser plenamente conservados e irrepreensíveis até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Porém, nós vivemos num contexto de fé. Nós vamos olhar para tudo à nossa volta. E a única coisa que mudou é que dentro de nós está o reino de Deus. E eu vejo esse reino porque eu nasci de novo. Eu não vejo esse reino de uma forma visível, concreta, palpável. Eu vejo porque a palavra de Deus diz. E tudo que Deus diz quando Deus diz, haja luz, houve luz. Quando Deus falou ao meu e ao seu coração, quando o Espírito Santo, pela pregação da palavra de Deus, nos trouxe a consciência do nosso pecado e nos fez nos dobrar e dar razão a Deus, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim? Está tudo consumado. Quando Jesus rendeu o seu Espírito, o mundo acabou. Esse mundo que nós vemos, inclusive nós, foi extinto. A palavra de Deus que diz, eu vou dar fim ao homem, foi cumprida cabalmente.
Mas na ressurreição de Jesus, o novo começou. E começou dentro de mim e dentro de você. E isso é fé. Você quer um sinal de que você é uma pessoa que confia? Eu vou dar um sinal. Uma pessoa que confia foi perdoada. Logo, ela é perdoadora. Isso é evidência. Ela foi perdoada pela fé. E ela perdoa pela fé. Isso mostra que nós fomos redimidos e vivemos na dependência dele. Tem gente que quer perdoar para perdoar, né? Quer perdoar para perdoar. Você foi perdoado pela fé. E é um perdoador. Pela fé. Às vezes a gente não quer nem perdoar, mas Deus coloca o perdão. Por isso que Jesus colocou na oração do Pai Nosso: perdoa-nos assim como nós perdoamos. Porque se fomos perdoados, somos perdoadores. Isso é só para mexer com o problema de evidência, viu? Porque muita gente quer concretizar a fé. E a fé, ela tem essa característica da sua abstração e de estar olhando para a palavra de Deus. Em esperança como salvo. Como salvos, em esperança. Então, se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você sabe que você anda na loucura da contramão de toda a lógica desse universo. Não, eu sou filho de Deus. Qual é a evidência que você tem? Palavra. Se tu és, transforma essas pedras em pães. Foi isso que o Satanás, o coach, o treinador do humanismo, ele usa sempre essa expressão: prova, dê evidências que você é filho de Deus. Mostra na sua conduta, testemunhe. Aí eu estou dando só um fato. Você foi perdoado? Pela fé? Então você é um perdoador. Parabéns. Você está vivendo por fé. Perdoar o assassino do meu irmão, só o milagre da fé. Não tem outro jeito. E construir uma arca de cetim, de madeira, betumar por dentro e por fora, se preste. E aí entra. Esperar um ano dentro daquele negócio. E 40 dias de chuva. Depois as águas baixarem. Levou um ano. No meio daquela toda. Você já entendeu, né? A bichaiada que tinha ali dentro, aquilo todo. Depois sai. E vai achar pastagem. E entrará por Cristo e sairá. Não é pela Igreja Batista que você não vai achar. Não é na Igreja Católica, não é na Igreja Presbiteriana, nem na Metodista, nem na Assembleia de Deus, mas em Cristo. Você entrará e sairá.
e encontrará pastagem. E vai ter a vida dele manifestando na sua fraqueza. Não pensa que você vai ser He-Man, não. Você vai ser o Caveira. Se você estiver rindo aí pela analogia, na verdade o Caveira é Jesus Cristo, naquele filme. Então, a vida de Cristo vai se manifestar em você, no contrassenso dessa cultura. Obrigado, Jesus, pela desconstrução que o Senhor faz desse modelo de arrogância, para que nós vivamos na dependência do Senhor.